Difícil dar credibilidade a uma certa imprensa que está demitindo o ministro Paulo Guedes há 20 meses, desde o início do governo. O pior é que se um dia esse jornalismo de torcida finalmente confirmar suas previsões, eles ainda vão cantar vitória. Mas eu tenho certeza que o espectador da CNN vai lembrar que até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. Bom, tratar do viés da imprensa é fundamental para discutir esse tema em pauta, que é o suposto desgaste na relação entre o ministro da Economia e o presidente da República. Nós já somos aí acostumados a veículos de comunicação, ou mesmo jornalistas, que adotam políticos e partidos de estimação. Aspas para o título e subtítulo de um artigo publicado no jornal O Globo. É hora de perdoar o PT. Ódio dirigido ao partido não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado se o país quiser mesmo seguir o seu destino de nação democrática e tolerante. Ou seja, se você odeia o fato de ver o Brasil roubado por uma quadrilha partidária que enganou o povo, você deve ser muito antidemocrático e muito intolerante. Mas ironias à parte, além desse fenômeno conhecido do político de estimação ou do corrupto de estimação, dependendo de quem se trata, o jornalismo brasileiro agora adotou um político de estigmatização. E o que é estigmatizar? É aviltar, é condenar, é rotular, como diz o meu douto debatedor. E é isso mesmo. Existe hoje no Brasil uma autoridade pública que canaliza a frustração coletiva da alta intelectualidade nas redações e que se tornou uma espécie de Judas do noticiário. Todo mundo malha. O seu nome, claro, é Jair Bolsonaro, um presidente que, contra todas as expectativas, atingiu seu auge de aprovação durante a pandemia. Críticas negativas ou destrutivas se tornaram obrigatórias. Críticas construtivas, cada vez mais raras. E comentários elogiosos estão terminantemente proibidos. Esse comportamento enviesado, agressivo e completamente alheio às boas práticas do jornalismo pode ser sintetizado por artigos como esse, publicado por um editorialista da Folha de São Paulo. Por que torço para que Bolsonaro morra? E o espírito solidário, empático e humanista do autor, ele já se manifesta na primeira linha do texto. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Bom, eu torço para que leitores, ouvintes, espectadores percebam que isso não é um trabalho sério de imprensa. E aqui, nada pessoal. Mas essas manchetes e essas argumentações delirantes foram publicadas sob a chancela dos 2 maiores grupos de comunicação do Brasil. E nós, como consumidores de informação, nós ficamos perdidos. E por quê? Porque a mídia parece ter abandonado os fatos, se agarrando a narrativas. E são narrativas que mudam. Aí é o sabor das circunstâncias. Mas desde que seja para desgastar a imagem do presidente da República. Um exemplo, Bolsonaro era estigmatizado por apoiar políticas liberais que supostamente negligenciavam os mais pobres. Aquela falácia da esquerda. Mas aí o governo criou o auxílio emergencial, que se tornou o maior programa de transferência de renda da história. O que a militância fez? Mudou a narrativa, rotulando o presidente como um oportunista que está trocando o apoio ideológico da classe média pelo apoio comprado dos vulneráveis. E assim, nós chegamos às falas de ontem do presidente da República, interpretadas por analistas como uma desautorização ao ministro da Economia. Será mesmo? Ou será simplesmente a imprensa nos dando mais do mesmo? Então aqui, aspas para Jair Bolsonaro. A proposta da equipe econômica não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos, ou seja, para gente ainda mais pobre. Não parece natural que existam divergências entre um quadro técnico como Guedes e um quadro político como Bolsonaro? O compromisso do ministro da Economia é com as finanças do país, é com responsabilidade fiscal, é com o teto de gastos. Já o compromisso do presidente da República extrapola em muito essas atribuições, inclui as expectativas e as necessidades de milhões de brasileiros, incluindo os vulneráveis e os muito vulneráveis. A fala de ontem mostra que o presidente acertadamente aplicou um filtro político às medidas técnicas e contábeis propostas pelo ministro e a sua equipe. E o ministro certamente aplica filtros técnicos aos objetivos políticos e sociais almejados pelo presidente. Esse duplo controle, além de bem-vindo, é esperado. Vou além, é necessário. E claro, ninguém comentou esse trecho aqui da fala. Aspas. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. Está suspensa.
vamos voltar a conversar. Ou seja, o diálogo não se encerrou, assim como a busca por uma solução fiscal viável para o novo programa. Mas eu queria direcionar a atenção do espectador para a frase mais importante do discurso do presidente. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Essa é uma fala histórica. É uma fala histórica porque vai na contramão de décadas de transferência de renda do mais pobre para os privilegiados do funcionalismo público e para as elites empresariais associadas aos governos anteriores, seja do MDB, do PSDB ou do PT. Por meio de uma tributação regressiva que penaliza os mais pobres, com impostos sobre o emprego, impostos sobre o consumo, o governo abocanha o pouco dinheiro do pobre e aplica esses recursos onde? Na folha de pagamento dos servidores, nos regimes especiais de previdência, ensino superior para as elites e incentivos bilionários para empresas e para empresários que são bem relacionados com o próprio governo. Para o povo não sobra nada que o liberte da pobreza, que o liberte da dependência do Estado. Isso é a esquerda brasileira no poder. Um sistema que aperta a classe média e tira até do pobre para dar migalhas para os mais pobres. E eu digo migalhas porque o Bolsa Família não representa nem 0,5% do PIB. São cerca de 30 bilhões por ano de orçamento médio. E no caso do lulopetismo, a coisa foi ainda mais longe. Porque além de tirar dinheiro da população pobre para financiar as elites e dar sobras para os paupérrimos, o governo do PT roubou o pobre. Roubou o pobre. Porque no Brasil, ser corrupto é como ser ladrão de pobre. Com o Partido dos Trabalhadores no poder, bilhões de reais que deviam ir para hospitais lotados, para as escolas sucateadas e para as ruas esburacadas, as estradas, foram parar nos cofres e nos bolsos de corruptos e seus associados. Isso, pelo menos, parece ter mudado. Já são 20 meses de governo sem um escândalo de corrupção na esfera federal. E certamente não é por falta de fiscalização da imprensa. Essa parte ela está fazendo direitinho. Mas se tudo que os meus colegas extraem da fala do presidente é uma intriga palaciana com o ministro da Economia, me resta oferecer uma outra interpretação ao discurso. A esperança de um governo que não tira dos pobres para dar aos paupérrimos e que também não os rouba.